Zaima é presidente do Brain. Brain é o hub de inovação do Grupo Algar Telecom. Olá, Zaima, já conseguimos aqui te ver. Obrigado Olá, aqui pela Geraldo, presença. tudo bem? Boa Tudo bem, tarde. você? Boa tarde. Você está falando de qual cidade, Zaima? Estou falando de Uberlândia. Opa, Uberlândia, muito bom. Onde fica um dos hubs aí de inovação do Brain, né? Você vai contar um pouquinho para a gente. Muito legal. Obrigado pelo teu tempo. É um prazer ter vocês aqui. Grupo Algar aí é um dos grupos, uma das grandes empresas no Brasil que pioneiras nesse investimento em inovação, em trabalhar essa questão de conexão aí com o mundo, com o ecossistema e com o mundo das startups, de Open Innovation. Então, muito obrigado. É um prazer muito grande para a gente poder ter você aqui. E, obviamente, falar agora com um grupo maior de pessoas virtualmente, né? Não estamos aí dentro do seu hub de inovação, mas a gente pode atingir com isso muito mais gente. Temos aqui pessoal do interior de São Paulo, pessoal do Nordeste, pessoal de Criciúma, Santa Catarina te ouvindo. Enfim, fica à vontade, então, por favor, para compartilhar aqui a sua tela, a sua apresentação. O tempo é seu. Tá bom, antes de compartilhar, eu quero agradecer muito o convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, uma iniciativa incrível, Geraldo. Então, quero dar os parabéns aí, porque esse mundo novo que a gente está vivendo requer ferramentas, né, ideias novas. Eu achei sensacional. E a gente consegue, virtualmente aqui, a gente consegue até ampliar, né, como você está falando, a capacidade da gente levar os nossos ambientes de inovação para essas pessoas. Por exemplo, hoje eu vou ter a chance de mostrar para vocês não só o escritório da nossa sede aqui em Uberlândia, mas as nossas filiais também, e até o nosso hub de inovação. Se fosse no modelo tradicional, talvez, né, não seria possível fazer isso. Mas então eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, né? Eu tenho uma apresentação aqui, então, para mostrar para vocês o que é o Brain, né? Assim, eu acho que antes de mostrar o ambiente, é bacana vocês entenderem o que a gente faz. E aí, na sequência, eu faço esse tour virtual com vocês aí. Eu estou em casa, né? Vocês estão vendo, não estou lá no escritório, mas eu preparei uma série de fotos e vídeos de todos esses ambientes. Eu vou mostrar, na verdade, 4 ambientes diferentes, né? Onde nós estamos presentes, tá? Vamos lá. Bom, vocês já estão vendo minha tela aí, né? Sim. Eu gosto de começar a falar do Brain falando do nome, né? Assim, do Brain, porque Brain é óbvio que é cérebro em inglês, né? E a gente pensa também em ideias, insights, né? Mas Brain é, na verdade, Brasil Inovação. Porque o Brain, ele é um centro de inovação em negócios digitais que foi fundado pelo Grupo Algar. O Grupo Algar é um grupo nacional, né? Assim, até bastante diversificado, está presente no setor de telecomunicações e tecnologia, presente também no setor de agronegócios e presente também no setor de entretenimento, que está sofrendo muito, né, assim, com essa crise. Então, o Grupo Algar tem resort, e eu costumo falar que essa é a parte melhor do grupo, né, são os resorts. Então, tem o Rio Quente Resorts no interior do país e tem também a Costa do Sauípe, né, no Nordeste. Mas é um grupo já muito longevo, né? Assim, um grupo de 90 anos e que a gente tem aqui no Brain, né? Assim, um objetivo de fazer com que esse grupo continue perene, né? Então, eu tenho aqui uma frase do nosso fundador, só um instante. Eu não consegui passar o slide aqui. Aí, pronto, agora vai. Eu tenho aqui uma frase do Dr. Luiz, que é o principal acionista do Grupo Algar, que é: para prospectar novos negócios, você precisa estar antenado com o mundo. E ela reflete muito o que a gente está fazendo no Brain, né? Como o Grupo Algar ele tem um braço muito forte de telecom e tecnologia, e essas verticais, o core da prestação de serviço é muito forte em tecnologia, né?
E a tecnologia ela vem sofrendo evoluções, mutações de uma forma muito acelerada, a famosa transformação digital. Então, o que nós estamos fazendo no Brain é ficar antenado e entendendo essa transformação digital que foi, de certa maneira, acelerada pela pandemia, para que a gente evite, de alguma forma, que esse braço do Grupo Algar, ele sofra ameaças, ele sofra disrupções vindas, talvez até de concorrentes que a gente não tem uma visibilidade inicial, né? E principalmente que a gente, por meio desse entendimento, que a gente gere novas oportunidades para o grupo, que a gente gere novas soluções, novos negócios que possam trazer essa perenidade, né, e essa sustentabilidade futura aí para o Grupo Algar. Então é isso que nós estamos fazendo no Brain. O Brain ele é um instituto de ciência e tecnologia, então que foi fundado pelo braço de telecomunicações do grupo, que é a Algar Telecom. E é um ICT, né, privado e cativo ao Grupo Algar, o que significa que a gente está aqui desenvolvendo soluções inovadoras que façam sentido para o Grupo Algar. Mas apesar do Brain ser uma ICT, o que a gente menos faz no Brain é desenvolvimento tecnológico. A nossa missão é, de verdade, desenvolver negócios. E negócios que têm um objetivo de resolver dores dos clientes do Grupo Algar. Então, o primeiro passo que a gente faz é entender qual é essa dor? E uma vez que a gente entende essa dor, a gente busca, por meio de parcerias e muita colaboração, empresas que possam, junto conosco, formar essa cadeia, esse ecossistema que vai resolver aquele determinado problema. Então, parceria e colaboração é também a base do nosso trabalho. E nós nascemos, né, 100% na metodologia ágil. É importante também contar para vocês que o Brain é uma iniciativa nova no Grupo Algar. Nós vamos completar no dia 8 de agosto, sábado agora, 3 anos de vida. Mas nesses 3 anos de vida, nós já de fato tivemos entregas relevantes para o Grupo Algar e nós renovamos, diríamos assim, o portfólio da Algar Telecom, que é a nossa fundadora. Eu vim contar um pouco para vocês aqui sobre isso. Já falando sobre a questão de onde nós estamos, né? Nós nascemos em Uberlândia, onde eu estou hoje, né? Aqui a gente tem a nossa sede, uma área de aproximadamente 800 metros quadrados. Eu vou apresentar para vocês todos esses espaços aqui na sequência. Depois, o ano passado, também no dia 8/8, né, no nosso aniversário de 2 anos, a gente expandiu nossa atuação para São Paulo. Então, nós estamos no prédio do Grupo Algar, que fica na Quatá, em São Paulo, num ambiente similar ao que a gente tem, que replica, diríamos assim, numa escala menor, o que nós temos aqui em Uberlândia. Depois, na sequência, nós fizemos uma ampliação para Recife. Em Recife, nós estamos no prédio do Porto Digital, também num ambiente similar ao que a gente tem em Uberlândia, replicando o nosso jeito, né, de trabalhar, o nosso way of working. E a nossa última ampliação foi para um hub de inovação voltado para a indústria 4.0, que foi inaugurado aqui em Uberlândia, em parceria com algumas empresas importantes do setor, como a BRF, a VLI, e entidades também que são importantes para o desenvolvimento da inovação para esse setor que é a indústria 4.0, como a FIENG, o SENAI, e nós trouxemos também a Universidade Federal de Uberlândia, né, assim, para trazer o know-how da academia, e juntos nós estamos aqui nesse hub, num ambiente onde a gente tem um Open Maker, desenvolvendo soluções e protótipos que vão permitir a automatização da indústria 4.0. Então, esses são os ambientes que nós vamos apresentar no final da minha sequência aqui, contando o que o Brain faz. Aqui um pouco mais de detalhe, assim, detalhando, na verdade, o que é a geração desses novos negócios, né? Então, no eixo aqui, nós temos a geração de valor para as empresas do grupo, e no outro eixo a gente tem uma visão de prazo, né? Assim, curto, médio e longo prazo. Então, nós trabalhamos em 3 eixos de negócios, né? O primeiro, a gente desenvolve produtos e serviços que são mais próximos do core das empresas do Grupo Algar. Nesse caso aqui, nós estamos desenvolvendo soluções e produtos que serão internalizados no portfólio das empresas do Grupo Algar. Portanto, são soluções que
de alguma forma geram menos valor para as empresas do grupo, porque são produtos e serviços, mas elas trazem um resultado mais de curto prazo. A gente consegue fazer isso mais rapidamente, a gente consegue lançar produtos e serviços em muito pouco tempo, né? Antes de ter a iniciativa do Brain, a gente levava 9 meses, 1 ano para desenvolver uma solução, um produto. Agora, com as novas metodologias que nós usamos, né, as metodologias ágeis, a gente consegue fazer isso em 3, 4 meses, no máximo 6 meses, ou seja, a gente gera resultado de mais curto prazo. Nós trabalhamos no segundo pilar, onde a gente pretende aqui desenvolver novas linhas de negócio. A nossa intenção nesse pilar 2 é ganhar robustez em algumas avenidas tecnológicas, e aqui nós focamos em IoT, 5G, Cloud e Edge Computing, e uma avenida que nós chamamos Digital, que é uma avenida onde a gente concentra tudo que é tratamento de dados, Big Data, Analytics, inteligência artificial, enfim, todas as tecnologias que tratam dados. E uma vez que a gente ganha robustez nessas avenidas tecnológicas, nesse pilar, nós estamos desenvolvendo novas linhas de negócios e unidades, né, BUs, diferentes para as empresas do Grupo Algar. O exemplo que eu tenho aqui é a unidade de negócio de IoT, que nós incubamos dentro do Brain até outubro do ano passado, quando essa unidade de negócio ela foi para dentro da Algar Telecom, e ela está hoje operando já, né, assim, desde outubro do ano passado, dentro da Algar Telecom. Por ser uma nova linha de negócios, uma nova unidade, ela gera mais valor para a organização. Mas, consequentemente, né, em função da complexidade que é gerar uma nova linha de negócio, é uma visão de mais médio prazo, né? Assim, demora mais tempo para a gente produzir esse tipo de iniciativa. E numa terceira visão, aqui, iniciativa ou pilar que nós atuamos, frente, né? A gente trabalha o desenvolvimento de novos negócios. Aqui nós olhamos para o portfólio do Grupo Algar, identificando oportunidades de novos negócios, spin-offs e novas empresas, né, que vão permitir a perenidade do grupo. E nesse caso aqui, obviamente, são iniciativas de mais longo prazo. E o pano de fundo disso tudo é realmente muita metodologia. Nós trabalhamos com a metodologia ágil desde a nossa criação, porque nós entendemos que são metodologias mais apropriadas para que a gente trabalhe com incertezas, né? A metodologia ágil ela tem 2 fatores que são importantíssimos para isso. O primeiro é que nós temos na metodologia ágil a possibilidade de ter times multidisciplinares que são completos sob a ótica de know-how. Então, esses times multidisciplinares, né, eles têm dentro dele todo o know-how necessário para desenvolver essas novas soluções, essas novas linhas de negócio ou novos negócios, né, para o Grupo Algar. E o segundo ponto é que a gente, à medida que a gente tem algum valor para gerar para o cliente, a gente já vai para o mercado, ou seja, a gente não precisa ter toda a solução pronta, o que levaria muito tempo, né, para ir para o mercado. A gente já vai para o mercado à medida que a gente tem alguma entrega para o cliente e a gente consegue com isso colher feedbacks do nosso cliente. Então, a metodologia, ela de fato, ela coloca o cliente no centro da produção da inovação. E por isso ela é muito eficiente para a geração, né, de inovação, de produtos e serviços por meio da inovação. Então, o pano de fundo para isso são essas novas métodos, né, e processos. Nós trabalhamos no Brain, sob a ótica de inovação, com 3 frentes. Uma frente, ela desenvolve o intraempreendedorismo nas empresas do Grupo Algar, que é muito forte, né? O Grupo Algar é um grupo muito empreendedor. Então, nós, no Brain, a gente faz a orquestração e a animação, diríamos assim, da inovação dentro das empresas do Grupo Algar. Isso é muito importante, né? Porque a inovação, ela não pode estar concentrada em uma área só. A inovação, ela tem que permear a cultura da empresa. Mas, ao mesmo tempo, fazer inovação não é algo simples, né? Quem trabalha com inovação sabe muito bem que a gente acorda já com não. Então, o nosso trabalho é transformar aquele não em um sim ao longo do tempo, né? E para isso a gente precisa ter métodos, processos, a gente precisa engajar as pessoas para que elas estejam imbuídas, né, da realização da inovação. E é isso que a gente faz aqui nessa frente de intraempreendedorismo. Na frente de Open Innovation, o que a gente faz? A gente leva os desafios do Grupo Algar,
seja sob a ótica da sua transformação interna digital, seja sobre a ótica da geração de produtos e serviços para os ecossistemas. E a gente aqui envolve muito o trabalho com hubs, que nós temos contato, e com as startups, né? Que a gente leva esses desafios para o ecossistema de inovação externo, nos ajudarem a resolver esses desafios. E, por último, a frente que gera resultado, que é a inovação voltada para crescimento. E dentro de cada uma dessas frentes, aqui nós temos inúmeras iniciativas que não se resumem a essas, porque a gente está a todo momento produzindo mais, né, iniciativas que vão permitir que a gente promova o intraempreendedorismo, o Open Innovation e a inovação para crescimento. Eu trouxe alguns exemplos para vocês para tangibilizar um pouco mais, eu não vou me ater muito aqui os exemplos, é só para vocês entenderem um pouco o que a gente faz. Então, aqui, na linha do intraempreendedorismo, a gente trabalha com capacitação, por exemplo, em workshops, né, e programas onde a gente faz a capacitação on the job. Esse programa Time Out aqui, a gente traz o executivo para dentro do Brain, para que ele possa entender essas novas metodologias, como que nós trabalhamos, né, e como que a gente desenvolve a inovação. A gente trabalha programas que são eventos, como, por exemplo, uma semana que a gente faz de eventos voltados para a inovação, com a participação de diversos entes externos, meetups e eventos voltados para a própria organização, e a gente trabalha alguns programas que são específicos para áreas dentro das empresas do Grupo Algar, como, por exemplo, Inovação em Campo. Aqui é um programa específico para a área de operação, técnico mesmo, de field, que vai lá implantar o banda larga na casa do cliente. E nós temos um programa que é muito interessante, que é o Shark Tank. No Shark Tank, a gente é a nossa plataforma, diríamos assim, de coleta de ideias dos associados. A gente chama colaborador dentro do Grupo Algar de associados. Então, aqui no Shark Tank é a nossa plataforma onde a gente coleta ideias dos nossos associados. No Shark Tank, a gente tem um programa, então, inspirado, né, no game show Shark Tank, né, a gente, né, a nossa grande inspiração é lá. Os nossos associados, então, eles geram as ideias no formato de elevator pitch, eles têm que fazer a defesa da sua ideia em 1 minuto, eles postam essa ideia nessa plataforma, ela é avaliada por um comitê executivo dentro da empresa, um comitê multidisciplinar, que tem visão de negócio, visão técnica, visão de processos. E esse comitê, uma vez que ele aprova a ideia é implementada, né, assim, num formato de protótipo. Ao longo de 2 anos da existência, 1 ano e meio, na verdade, de existência do Shark Tank, nós já tivemos 312 associados que postaram suas ideias, foram 417 ideias cadastradas. Nós implementamos 76 ideias e a Algar Telecom investiu nesse processo todo mais de 1,5 milhão, seja na realização de protótipos, seja em reconhecimento dos associados. Ou seja, a Algar Telecom aqui, ela investe também pagando pelas ideias, né, que são implementadas e que geram resultados aí para o grupo, para a empresa. Bom, depois eu quero contar para vocês, então, um programa que a gente faz específico para uma área, né, assim, para vocês entenderem como funciona. E eu trouxe aqui o Inovação em Campo. No caso, a gente faz um trabalho específico de engajamento da inovação dentro da própria área. Esse caso aqui, que eu gostaria de comentar, é um caso que a gente traz aqui de um projeto que nós fizemos para a área de operação da Algar Telecom, que são os técnicos de campo mesmo. A gente, nesse caso, nós tivemos 12 protótipos que foram aprovados e implementados, e nós, com essa iniciativa, a gente conseguiu depositar 2 patentes para o Algar Telecom. Então, é inovação raiz mesmo, né? Gerando, de fato, inovação sob a ótica de geração de patentes. E que trazem uma contribuição sob a ótica de ganho muito relevante para a empresa, que nesse caso aqui são 11 milhões, né, de resultado que essa iniciativa trouxe para a Algar Telecom, mostrando que de fato a inovação gera resultado. Eu trouxe um vídeo aqui, mas eu não vou passar o vídeo até em detrimento do tempo aqui, tá, gente? Vocês vão me desculpar aqui, porque eu sei que eu não quero ocupar aqui todo o tempo para sobrar tempo para perguntas e para a gente focar no nosso turno, né? Depois, na frente de Open Innovation, né, o que a gente trabalha aqui? Eu já comentei um pouco com vocês.
Aqui a gente leva os desafios das empresas do grupo, né, para o ecossistema. A gente trabalha no desafio aberto de inovação, os desafios de transformação digital de dentro da empresa. Seja transformação digital, eficiência, né? A gente entende qual que é esse desafio e a gente joga para o ecossistema para eles nos ajudarem a resolver. E no Brain Open é o nosso programa, onde a gente vai para o ecossistema com as dores, né? Com os problemas e as teses aqui dos clientes do grupo. Nesse caso aqui, a gente rodou esse programa aqui com parceiros, né? Então, eu trouxe até a logo dos parceiros. No caso do ecossistema brasileiro, a gente trabalhou inicialmente com a ACE, depois, na sequência, nós fizemos uma incursão no mercado israelense, né? No ecossistema de Israel. Então, a gente foi a nossa primeira iniciativa fora do país, em parceria com a IBI, que é Brasil Israel Innovation. Israel Brasil Innovation, e nós estamos nesse momento rodando uma versão em parceria com o Porto Digital, né, focado ali para Recife, Pernambuco, né, e o Nordeste. Eu trouxe aqui para vocês também o exemplo de como que isso acontece. Então, no caso dos desafios abertos de inovação, né, um exemplo do que a gente fez aqui, do desafio que a gente jogou para o ecossistema foi ampliar a competitividade da Algar Telecom na sua operação móvel. Então, a gente queria soluções que pudessem fazer com que a Algar Telecom móvel, que já é líder de mercado, que ela mantivesse, na área que ela opera, lógico, né? Ela mantivesse a sua competitividade. A gente fez esse desafio de inovação numa parceria com a Rede Mineira de Inovação, o Sebrae, e nós jogamos esse desafio para o mercado, foi muito bacana, nós tivemos uma resposta muito interessante, foram 15 empresas que inscreveram, nós validamos 3 empresas na banca e nós temos hoje uma empresa já em escala na Algar Telecom, que é uma solução de inteligência artificial voltada para o bot de atendimento de voz da Algar Telecom, que melhorou consideravelmente o atendimento de voz, né, tendo como base a inteligência artificial. E um segundo exemplo que eu trouxe aqui para vocês é da nossa iniciativa quando a gente leva o desafio dos nossos clientes, né, para o mercado. Então, nesse caso aqui, quando a gente Olá, pessoal. Consegue me ouvir aqui? Sim, Olá, Geraldo. pessoal. Consegue me ouvir? Sim. Técnica, abra, por favor. Beleza. Acho que a Zaima teve um probleminha de conexão. Ela deve estar voltando daqui a pouquinho. Peço um pouquinho de paciência aí para vocês, mas faz parte aí do nosso processo de conexão e de internet, até porque ela está na casa dela. A gente vai... Se quem tiver perguntas, por favor, coloquem aqui no chat ou no Q&A, para que a gente possa fazer para a Zaima no final. Quem tiver sugestões também, para que a gente possa melhorar aqui o nosso formato de Innovation Tour virtual, estamos super abertos. Amanhã vocês devem receber por e-mail a nossa avaliação, para a gente receber o feedback de vocês e para que a gente possa tornar as próximas edições, a princípio, as próximas edições desse ano, aí, pelo menos até novembro, serão virtuais também. A gente está percebendo que as empresas continuam com restrições de acesso e volta aos escritórios, então provavelmente a gente vai manter essas edições virtuais, no mínimo até novembro.
Então, vocês devem receber uma avaliação para que vocês possam responder e nos dar um feedback, incluindo principalmente o formato, a questão de tempo de duração, de melhor horário para se fazer esse tipo de tour durante a semana, se é de dia, se é à tarde, se é à noite, se é só 1 hora, são 2 por dia, enfim. Queremos aperfeiçoar e modelar esse formato que a gente criou de Innovation Tour virtual para que a gente possa ter efetivamente cada vez mais participação e mais audiência de vocês, ok? Fernanda, você consegue ter aí algum contato com a Zaima para ver se a gente consegue recuperar o sinal dela? E aí a gente pode continuar a nossa apresentação aqui. Eu vou mandar para vocês aqui, o Leandro compartilhou com a gente aqui um link para falar de parcerias também, conhecer um pouco mais do Brain. Vou compartilhar um link aqui para vocês poderem acessar e conhecer um pouco mais aí sobre como participar e interagir diretamente com eles, ok? Temos notícias da Zaima, gente. Vocês percebem claramente que assim uma empresa desse porte, né, do grupo Algar Telecom, assim como qualquer outra empresa de grande porte, e a gente acompanha muito de perto isso, principalmente nos últimos 5 anos, como Startup. Imagina que a gente fez uma pesquisa e realiza uma pesquisa anual junto às maiores empresas do Brasil, empresas com as 1000 maiores, né, do ranking do valor. E a amostragem, anualmente, ela quase se mantém, ela não cresce assustadoramente. Do que eu estou falando? Eu estou falando que apenas cerca de 20% das grandes empresas, das 1000 maiores empresas do Brasil, tem algum tipo de planejamento, algum tipo de programa hoje com startups, né? Esse número ainda é muito pequeno no Brasil e muito pequeno no mundo também, por incrível que pareça, né? Por quê? Porque existe uma barreira muito grande que impede as grandes empresas de evoluir, de atuar mais rapidamente nesse processo, não só de conexão com startups, de programas de Open Innovation, mas também no processo de transformação digital como um todo, que é exatamente a barreira cultural. Ou seja, existem dados estatísticos mundiais desenvolvidos, levantados anualmente pelo Gartner, que é um dos maiores institutos de pesquisa do mundo na área de tecnologia, que mostram que a principal barreira que impedem as grandes empresas de avançar no processo de transformação digital é a barreira cultural, a falta de conhecimento, de cultura. Não é a falta de verba, de dinheiro, de estrutura, e sim a barreira cultural. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí no final com a Zaima. É uma das perguntas que eu quero fazer para ela aí, como é que o Grupo Algar, como é que o Brain enfrentou esse grande desafio aí numa empresa desse porte. Mas parece que ela voltou aqui com um sinal e acho que a gente pode retomar. Está nos ouvindo, Zaima? Agora eu tô, gente. Normal. Vocês me desculpem, foi a primeira vez que isso acontece comigo no meio do evento. Não se preocupe, tranquilo. Acho que assim, a minha internet aqui caiu, acho que foi um pico de energia até o modem reiniciar, né? Demorou Normal, um pouco, tranquilo, tá? tranquilo. Acho que assim, estamos todos nos adaptando a uma nova realidade, isso é muito comum, né? Assim, eu achava que não tinha sido a internet aqui comigo, eu achei realmente porque demorou muito, então provavelmente teve que reiniciar, foi um problema de energia. Tranquilo, vamos lá, Tá estamos bom? Vamos aqui, lá, vamos continuamos retomar. todos E na eu já sala tô, aqui. tá? Eu já tô caminhando para o fim para a gente fazer o nosso tour, tá? Deixa eu Excelente, voltar vamos aqui lá. retomar a apresentação. Enquanto você abre a sua apresentação aqui, só para te situar, eu estava falando aqui sobre as dificuldades de uma empresa de grande porte, né, de quebrar essa cultura, né, de entrar nesse ambiente de Open Innovation, nesse contato com as startups, e a gente fala um pouco mais no final. Pode continuar, por favor. Vamos lá. Vocês já estão vendo minha tela, né? Então. Sim, tela Brain Open Isso, eu estava 428. explicando para vocês sobre o Brain Open, que é essa nossa iniciativa de ir para o mercado levar os desafios, na verdade, dos nossos clientes, né? Nas iniciativas que nós rodamos até hoje, então nós rodamos 2 em parceria com a ACE em 2018 e 2019, rodamos depois, voltado para o ecossistema israelense, com a IBI,
E, por último, agora nós estamos rodando nesse momento em parceria com a Softex e com o Porto Digital, essa versão, né, nossa ideia de edição de Recife. Ao longo de todo esse tempo, então, a gente teve contato com mais de 428 startups que nós avaliamos. Nós desenvolvemos negócio com 78 startups, nem todos dão certo, óbvio, né? Nós conseguimos gerar produtos que já estão em escala com 17, o que é um funil razoavelmente bom, né? Assim, então, 17 startups que estão hoje fazendo a escala dos seus produtos e serviços dentro da Algar Telecom por meio desse programa aqui, Brain Open. Então, eu quero até fazer uma dica, a nossa inscrição para o Brain Open Edição Recife, ela está aberta até o dia 20, se tiver alguma startup aí ouvindo a gente, vocês podem acessar as redes sociais do Brain, que estão lá os nossos desafios e vocês podem se inscrever, será um prazer ter vocês trabalhando conosco, tá? Depois, seguindo aqui, eu só preciso alterar aqui. Seguindo aqui, né, continuando, caminhando já para o fim, o nosso último eixo, que é o eixo de inovação para crescimento. Aqui é o que a gente gera realmente resultados, né? O que a gente trabalha aqui? Obviamente, o desenvolvimento de produtos, né? E a gente também desenvolve novos negócios, executando aquele pilar 3 que eu mostrei para vocês, mas a gente também recebe muitos clientes do Grupo Algar, né? Quando o cliente vem no nosso ambiente, vinha, né, anteriormente, agora a gente faz tour virtual, né? Parecido com esse que eu vou fazer com vocês hoje. A gente mostra para o cliente a forma como a gente trabalha e muitos clientes, inclusive, estão conosco nos projetos desenvolvendo as soluções, né? Quando a gente tem um cliente sentado conosco na mesa, a gente consegue, de fato, entender o problema dele e criar uma solução que realmente seja importante e relevante para solucionar esse problema. E com isso, depois a escala fica muito mais simples, né? Posteriormente, e a gente tem certeza que aquele produto que foi produzido, né, que foi gerado, ele vai gerar resultado aí para a Algar Telecom e para os clientes da Algar Telecom. Então, na linha de novos produtos aqui, nós desenvolvemos ao longo desse tempo muitos produtos, né? Tem alguns aqui que eu estou mostrando para vocês, para os diversos segmentos que a Algar Telecom atua. Então, para o micro e pequeno empresário, para o corporativo, né, para as big companies e também para o atacado e pequenos provedores. Ao longo do tempo foram 11 produtos que nós lançamos e que estão de fato fazendo diferença para a Algar Telecom. Esse ano, no orçamento da Algar Telecom, né, a gente vai ter um crescimento da receita desses produtos de 5 vezes, ou seja, são produtos realmente exponenciais. E só acontece isso por causa da forma como a gente desenvolve o produto, que é muito focado em entender o que a gente está gerando de valor para o cliente e ter o feedback dele, construindo esse produto por meio desses feedbacks, e quando a gente coloca o produto em escala, a gente tem muito mais certeza que esse produto ele vai dar resultado, ok? Então, isso é o que o Brain faz, né? E eu vim aqui hoje para mostrar para vocês os nossos ambientes, né? Esse tour, né? E a gente preparou aqui uma série de fotos e vídeos, né? Tem coisa que o tour virtual não consegue, não consegue entregar, não é verdade, Geraldo? Assim, como eu falei no início da conversa aqui, é muito bacana o tour virtual, porque eu vou poder mostrar 4 ambientes diferentes aqui para vocês. Talvez no tour real eu não poderia, eu estaria em um deles, né? Mas tem coisa que o tour virtual não entrega, porque eu tenho certeza que se vocês estivessem no nosso ambiente, vocês iam estar degustando o nosso pão de queijo, né? Assim, mineiro. Essa é uma grande diferença. Então, exatamente. Na verdade, o pão de queijo é aqui em Minas, né? Mas quando tá lá em Recife, as meninas preparam um bolo de rolo, que é muito gostoso, né? Então, isso, infelizmente, a gente consegue entregar aqui para vocês, né? Mas eu trouxe aqui algumas fotos e vídeos que eu acho que vão conseguir, né, mostrar um pouco do que é o Brain. Então, esse aqui é a nossa unidade sede, é o nosso maior espaço, são 800 metros quadrados, né? Vocês estão vendo aqui a nossa recepção. A entrada do Brain, ela é feita por reconhecimento facial. Depois eu acho que no vídeo aqui tem essa parte do reconhecimento facial, mas se não tiver assim, né, a porta ela tem reconhecimento facial. E aí a gente entra no ambiente já
Esse aqui é o ambiente de trabalho, com as mesas, né, dos squads, um ambiente preparado para as metodologias ágeis, né, porque cada mesa dessa é um time, né, é um squad. Do outro lado, nós temos também os squads. Nós temos algumas salas de reunião. Essa aqui é a nossa principal sala de reunião. Aqui está mostrando algumas outras. Aqui é a nossa copa em Uberlândia, onde é produzido o pão de queijo maravilhoso e o cafezinho cheiroso da Suzy, né? Quem sabe um dia vocês terão chance de experimentar. E a gente tem uma área aí que é o staff. E eu trouxe aqui um vídeo que ele está acelerado, né? Para não tomar muito tempo, para mostrar esses ambientes aqui em movimento para vocês, né? Bom, aí mostra essa área de staff que eu falei para vocês, né? Essa porta aí que é a porta automatizada, a nossa, ali tem umas gabines de teleconferência, os squads do lado de cá. E aí eu estou mostrando, essa é a nossa principal sala de reunião, e aí está mostrando o ambiente que a gente tem, que é um ambiente de eventos, né? Tem essa arquibancada que ela é modular, a gente consegue rearranjá-la de acordo com o tamanho de evento, então a gente já fez evento para 200 pessoas, mas é um ambiente onde a gente faz não só eventos internos, mas externos, né? E a gente faz as nossas reuniões aí, a gente recebe também clientes, né? E parceiros aí do ecossistema. Então, essa é a nossa visão de Uberlândia. Aí vou mostrar para vocês São Paulo, vocês vão ver que é uma replicação em menor escala mesmo de Uberlândia, a gente levou as cores, o nosso jeito, a forma de trabalho, né, sob a ótica de metodologia também para São Paulo. Então, a gente tem as mesas, temos uma mini arquibancada, porque aqui é onde que o pessoal socializa, né, assim, o pessoal na hora do almoço, ou quando vai jogar, por exemplo, às vezes se conectam lá na nossa televisão. Então, é um ambiente que a gente entende que simboliza, né, a forma como a gente trabalha. Então, a gente levou a nossa mini arquibancada, temos lugares para realização de reunião e também de conferência, né? São Paulo eu não tenho vídeo para mostrar para vocês, né, infelizmente. Aqui em Recife é muito similar, então a gente tem a nossa arquibancada também, tem os espaços para que a gente faça as reuniões remotas, né? E também reuniões presenciais, né? E aqui no Brain Recife, eu tenho uma visão, um tour 360 de Recife, né? Aí eu vou pedir aí, Geraldo, para o pessoal projetar, se for possível, o tour do link, para a gente conhecer, então, o Brain Recife. Ok, vamos lá, pessoal da técnica aqui, consegue nos ajudar nisso? Guilherme? Então, vamos lá. Se der uma voltinha aí, o pessoal vai ter que operar para mim. Sim, claro, eles vão operando e você vai Então, aí se falando. der um tour aí, vocês vão ver essa recepção, né? Assim, a gente está na recepção lá do Brain. O nosso escritório em Recife, ele fica no prédio do Porto Digital. É um prédio que tem uma vista linda, então essa janela aí, ela dá de fundo para o Capiberibe, né? E depois eu acho que a gente pode entrar já no Brain, lá, clicando no link lá na setinha, a gente entra dentro do Brain. Aí a gente já tem um ambiente muito parecido com o que eu já mostrei para vocês, né? Tem as mesas de trabalho. Essa janela ali, gente, seria maravilhoso se eu pudesse mostrar a vista para vocês. É uma vista linda, que aí é vista do oceano mesmo, é a vista mais linda do Brain, não precisa nem falar, né, gente? Uberlândia é muito longe do mar, então a gente acha o mar uma coisa de maravilhoso, assim, né? Então aí pode dar uma voltinha, vocês vão ver que tem a arquibancada também, né? E aí depois tem um link para ir para o outro, tem lá no fundo as cabines de conferência. A questão de trabalho remoto sempre foi uma verdade na nossa vida, por isso que vocês estão vendo, todos os lugares tem cabine de conferência, porque a gente já trabalhava muito remotamente, né? Então, quando a gente teve que ir para 100% remoto, a gente conseguiu se adaptar, de certa forma, rapidamente. Então, pode dar uma volta e é isso, né? Tinha até alguns clientes nesse dia aí conosco lá no Brain. Esse é o nosso escritório lá do Porto Digital, ok? Aí eu acho que a gente pode voltar então para a apresentação, né? Que eu vou ter que, só um instantinho que eu vou ter que projetar de novo, só um pouquinho.
Qual que veio antes, Zaima? O de Recife ou de São Paulo? São Paulo. Primeiro a gente foi para São Paulo e na sequência a gente foi para Recife. Se eu não estou conseguindo projetar, mas espera aqui. Aqui, pronto. Vamos ver se vai dar certo. Vocês voltaram a ver minha apresentação, certo? Sim, só precisa colocar em modo apresentação. Tá. A gente está vendo o próximo slide também. Tá bom, então eu vou ter que sair daqui. Eu acho que eu fiz o sharing da tela errado. Acho que está terminando, né? Se quiser manter lá, pode manter. Acho que deve estar terminando. Sim, está terminando. Só está faltando agora o hub de inovação e a gente já termina. Certo. Acho que você pode avançar, está no Brain Open. Isso, exatamente. Eu não sei porque ele voltou antes. Chega para frente. Brain Berlândia, que eu já mostrei para vocês. Brain de São Paulo. Pronto, e aqui é o último espaço que eu queria mostrar para vocês, que foi a nossa última inauguração no fim do ano passado, foi no início de dezembro, que foi o Hub de Inovação voltado para a indústria 4.0, ali é um laboratório, né, um Open Maker, em parceria, como eu falei, o BRF, VLI, Universidade Federal de Berlândia. Então, a gente tem um espaço lá onde as empresas podem trazer os seus desafios, a gente traz as startups também, né, que podem se hospedar, inclusive, nesse coworking, aqui numa parceria com o Coworking Eureka, ele que faz a administração desse coworking, e eles desenvolvem, então, nesse espaço aqui, soluções voltadas para a indústria 4.0, né, que é tão carente aí de soluções. Aqui também eu tenho um vídeo para mostrar para vocês. Bom, e é isso, gente, assim, que eu tinha preparado para vocês, assim, eu espero que eu tenha conseguido, assim, de alguma forma, replicar, né, e mostrar os nossos espaços aí, e também passar um pouco o que o Brain faz, tá? Muito legal, Zaima. Muito obrigado aí pelo seu tempo, apresentação. Assim, é muito legal ver uma empresa do porte de uma Algar Telecom investindo nesses hubs de inovação e, tipo, mais importante do que o próprio espaço físico, né? Eu acho que isso ficou bastante claro aí na sua apresentação, né? Assim, mais importante do que o tijolo, o prédio, o edifício, é todo o programa estruturado que vocês têm por trás disso para gerar essas conexões, gerar a relação com as startups, a busca de soluções inovadoras para resolver as dores da empresa. Então, todo esse trabalho que é feito dentro de casa, né, para se criar essa cultura num grupo desse tamanho. A gente estava falando das dificuldades, dos desafios que uma grande empresa tem nessa transformação digital e nesse contato com o mundo
totalmente diferente, que é o mundo das startups, né? O ecossistema de startups é completamente diferente do mundo corporativo e vice-versa. Então, existe uma necessidade de aprendizado, de ganho de conhecimento. E nessa linha, então, eu queria te perguntar isso, como foi e como está sendo, né? Porque esse é um processo, de certa forma, contínuo, né? Numa empresa desse tamanho. Quais são as maiores dificuldades nesse processo entre convencimento de uma empresa desse porte a investir nesse programa, investir nas startups? Como é que você lida com isso, ou lidou com isso no dia a dia aí do Brain? Bacana, nossa, ótima pergunta. Assim, o fato do grupo ter decidido fundar essa estrutura já mostra, obviamente, que existia um suporte, né, um sponsor muito forte do board da empresa, né? Assim, e muito em função do que eu já comentei inicialmente na minha explanação, da necessidade de uma empresa que tem no seu core a prestação de serviço de tecnologia, de fato, cuidar, né, seja sobre o aspecto de identificar possíveis ameaças, seja sob a ótica de, ok, o que podemos fazer de mais resultado por meio dessa tecnologia. Então, a empresa, né, assim, a Algar Telecom, há 4 anos atrás, quando ela tomou a decisão de criar essa unidade de negócio, ali aconteceu o buy-in, né, assim, diríamos assim, dessa iniciativa. Mas isso não significa que as coisas foram simples, né? Uma vez que tem o board como sponsor, né, assim, no papel do presidente, né? E para a criação, também uma coisa muito importante, só para vocês entenderem o quanto, de fato, que a Algar Telecom foi audaciosa e corajosa nessa iniciativa, né? Assim, na criação do Brain, há 4 anos atrás, quando teve a ideia, né? Porque a gente demorou um tempo a pensar no design, no melhor design estratégico para essa unidade de negócios, né? E a gente teve o suporte também de consultoria, fizemos benchmarks, viajamos aí não só no Brasil, mas mundo afora, visitando centros de inovação para ter o nosso próprio desenho, né? O presidente da Algar Telecom, ele tirou 2 executivos importantes do seu board para essa iniciativa. Quando, na criação do Brain, o Oswaldo Carrijo, né, ele era o presidente do Brain, ele foi o presidente do Brain até 2018, no startup do Brain, né? Ele era o diretor de negócios, ele respondia para o Jean como diretor de negócios. E eu respondia para o Jean, que é o presidente da organização, como diretora de novos produtos, e eu gerava produtos e serviços para todos os segmentos, né, da empresa. E ele tirou nós 2 da operação para a gente criar essa unidade de negócio. O quanto que a empresa entendia que essa iniciativa era relevante e importante para a perenidade da empresa. Isso para mostrar que, de fato, existia uma vontade muito grande que essa iniciativa acontecesse. E, óbvio, né, assim, além do aporte de know-how que foi feito, né, houve, obviamente, muito investimento para que a gente tivesse essa unidade hoje funcionando e gerando esses resultados que eu mostrei para vocês. Mas, como eu falei, isso não quer dizer que são só flores, né? Porque o board estava muito bem convencido e, de fato, apoiador das iniciativas, mas toda essa mudança, ela precisa ter um buy-in da organização como um todo. Como eu falei, inovação não pode ser uma coisa de um grupinho de pessoas, né? Inovação não acontece assim, num cercadinho, numa bolha. Ela tem que fazer parte da organização como um todo. Então, permear essa iniciativa para dentro de toda a empresa é realmente muito complexo, não é simples, né? No início, a gente era meio que assim, a gente se tornou, né, assim, na criação do Brain, um desejo de muitas pessoas da empresa que queriam mudar, né, o seu mindset, que queriam evoluir. Então, a parte da organização, ela comprou de imediato. Essas pessoas que têm, né, assim, já a mudança, já como parte do seu soft skill, diríamos assim, elas queriam partir para esse novo mundo. Mas a maior parte das pessoas não são assim, né? A maior parte das pessoas, a gente tem a turma que espera para ver o que vai acontecer e a gente tem a turma da resistência. Os caras que falam, não vou deixar esse negócio acontecer. Então, a gente teve um trabalho que foi, assim, de muito suor, no começo, para imprimir esse mindset dentro da organização.
E aí, são dois trabalhos diferentes. Um trabalho é para a base, para as pessoas que estão lá, mão na massa. Normalmente, essas pessoas são convencidas mais facilmente. E tem um trabalho do middle management. Ali é onde que a coisa pega. Porque todas essas metodologias novas que nós estamos trabalhando, ágil, Lean, elas significam uma mudança sob a ótica da liderança muito forte. Né? Assim, a liderança ela tem que transformar as suas ferramentas. Né? A ferramenta de uma forma de trabalho tradicional, de uma empresa tradicional, que é comando e controle, o microgerenciamento de atividades, ele não cabe para esse novo mundo. Né? Assim, aí eu falei, a gente trabalha na metodologia com pequenos times que tem todo o know-how ali para desenvolver uma solução. O time tem que ser autônomo. Ele não vai ficar esperando um chefe falar o que não, porque o que é importante, né? Mostrar o alinhamento é importante, mas falar o como fazer aquilo, o chefe, o líder, ele não vai fazer. Então, o time ele precisa ser autônomo, né? Mas o líder ele precisa entender que ele não pode falar o como. Né? Ele tem que esperar o time trazer o como. E o papel do líder, então, é um papel mais de alinhamento, como eu falei, e mais de desembaraçador dos problemas, né? Assim, com todo o seu know-how, o seu empowerment, para fazer com que aquelas iniciativas aconteçam. É um trabalho, a maior complexidade, né? Para mim, é a mudança cultural de fato. Isso é a maior complexidade. Mas nós entendemos que a gente conseguiu, né? A Algar Telecom agora ela está no movimento de escala dessas iniciativas dentro da empresa, não nessa estrutura do Brain. Eu até como costumo brincar quando eu falo disso, que o Brain ele foi como se fosse um lançamento, né? Assim, para a gente mostrar que isso funciona, que dá certo, para que depois essas coisas acontecessem dentro da organização. Então, dentro da organização, tem um programa estruturado lá que chama Programa Estação. Dentro do Programa Estação, a Algar Telecom está fazendo o tombamento de todas as suas estruturas para essas novas formas de trabalho. Esse ano, eles terão já em torno de 400 pessoas trabalhando nessas novas metodologias e recebendo, né, diríamos assim, os nossos produtos, serviços, as nossas soluções, já numa metodologia nova, né? Então, essa é a grande dificuldade, e como eu falei inicialmente, não pode ser, inovação não pode ser uma coisa de uma área, né, uma bolha fechada, porque isso, de fato, não gera inovação relevante, né, de negócios e que mexe o ponteiro dentro da organização. Muito bom, excelente. Você vem confirmar na prática aqui todo o nosso discurso. O Statupi vem falando há no mínimo 3, 4 anos exatamente esses pontos que você citou como sendo os grandes desafios, a necessidade de geração de cultura, de quebrar paradigmas, de quebrar essas barreiras culturais dentro das empresas e, obviamente, isso não fica restrito a uma área específica. Esse ponto você citou mais de uma vez, extremamente importante isso. A colaboração, a participação de diversas áreas, multidepartamentos, a formação de squads de diversas áreas é o que vai fazer com que cada vez mais exista a participação conjunta, a participação comum dos colaboradores na cocriação de ideias e na expansão interna dessas ideias e soluções disruptivas que vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo, quer seja desenvolvidas internamente pelas áreas de TI ou também com a participação das startups do mercado. Então, acho que essa é a principal barreira, é isso que as empresas precisam cada vez mais passar por esse processo de transformação interna, de quebra de geração de cultura, de mudança de mindset, para que seja possível o quê? Atingir resultados concretos, né? E a hora que você ganha os resultados concretos, você começa a ter cada vez mais respaldo da organização como um todo. É um processo, né? Então, como eu falei, e a nossa audiência aqui continua desta forma, né? 50% de startups, 50% de heads de negócios de empresas, a gente percebe claramente que esses mundos são diferentes e esses mundos precisam se conhecer, precisam adquirir essa cultura, para eles entenderem como se posicionar frente a esses desafios. Muitas vezes a startup não pode esperar um ano e meio para conseguir fazer negócio com uma grande empresa. Ela pode não ter fôlego para isso financeiro, e ela precisa entender como é que funciona esse processo, né? O que é o NDA, o que é uma área de compras, quais são os requisitos que uma área de compras tem normalmente, né? E como é que se quebra essas barreiras. E as grandes empresas também precisam tratar isso
tratar as startups nesse processo de uma forma diferente do que elas tratam os fornecedores enormes, gigantes que elas têm habitualmente, Microsoft, IBM, etc., né? Porque não dá para tratar uma startup com o mesmo modelo, porque é impossível. Então, toda essa quebra de cultura vem favorecer cada vez mais, não só a conexão, mas o fortalecimento da geração de negócios entre esses dois mundos, e é o que a gente percebe aí, onde o Algar caminha, né, e principalmente com a participação do Brain, liderando essas ações. Eu acho que esse papel é extremamente importante na aceleração desse processo, na criação da cultura e na busca pelos resultados, né? Acho que é a parte principal. Mais alguma coisa, Zaima? Não, é isso mesmo. Assim, o Brain, ele é o habilitador, né, dentro do Grupo Algar, mas existe um desejo muito forte do grupo para que isso aconteça. Isso é o principal, né? E a gente conhece o nosso relacionamento com o ecossistema, os hubs de inovação, com vocês, enfim, a gente traz as melhores práticas para o grupo e a gente tenta manter, né, assim, o engajamento, né, das organizações, né, das pessoas dentro das organizações, para que a inovação aconteça, né, dentro de todas as frentes, seja o empreendedorismo, seja o Open Innovation, né, assim, e fazendo essa roda continuamente acelerada aí. Maravilha. A gente está aqui há 4 horas aqui ouvindo vocês, levando informação para esse mundo do Innovation Tour virtual agora, atingindo muito mais gente no Brasil inteiro. Eu queria te agradecer muito pela participação. Hoje, um dos grandes pilares de negócios do Startup é exatamente ajudar as empresas nesse processo de criação de cultura, nesse processo de geração de matchmaking, conexão com as startups. É isso que a gente vem fazendo há pelo menos 3 anos no Brasil, e é esse movimento que a gente acredita ser o caminho certo para que as startups se fortaleçam, o ecossistema amadureça e elas ganhem escala nacional e internacional. Queria muito agradecer seu tempo, a participação do Brain aqui. O Startup está à disposição de vocês, esperamos tê-los nas próximas edições, ok? Contem conosco. E quem sabe, né, assim, eu vou ter chance de oferecer aquele pão de queijo e um cafezinho aqui no Não, Brain, tá, Geraldo? Eu quero muito receber vocês. maravilha, excelente. Obrigado, Zaima. Fique à vontade aqui para a gente poder fazer o encerramento, ok? Eu quero agradecer você novamente pelo convite. Conte realmente conosco, agradecer a audiência e falar que a gente está à disposição caso vocês queiram aprofundar em algum ponto, né? É isso aí. Muito obrigada.